Olá, meus amigos e meus irmãos que fazem parte do Facebook. Eu fui desafiado pela irmã Priscila Caligarini para estar participando do Lançai a Palavra. Eu estou aqui então para lançar a palavra. Eu quero ler em Salmos de número 113, a partir do versículo 5, que diz assim: Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos? Louvai ao Senhor. Muito bem, este salmo que eu acabei de ler, esse salmo de número 113, é um salmo que me chama a atenção. É um salmo que eu gosto muito porque o salmista aqui, que possivelmente foi Davi, a partir do versículo 5, dá a impressão que ele está lançando um desafio, dá a impressão que ele está fazendo uma pergunta. Veja bem, ele diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Dá a impressão que ele está pedindo para alguém apresentar a ele um Deus. É bem certo que Davi foi um homem que conheceu a Deus verdadeiramente. Deus o teve como um grande amigo. Diz a Bíblia que ele foi considerado como segundo o coração de Deus. E então ele sabia do que ele estava falando. Ele conhecia a Deus verdadeiramente. Nos dias que nós estamos vivendo, nós ouvimos falar de tantos deuses. Deus A, Deus B, Deus C. Mas nós sabemos que não passam apenas de deusinhos, ou seja, de deuses que não têm poder nenhum. Mas o Deus que eu creio é diferente, ele é um Deus real. Ele é um Deus como Davi conhecia. Aqui ele diz assim que esse Deus que eu creio e que Davi cria, ele é um Deus que ele se curva para ver o que está nos céus e na terra. Ele levanta o pequeno do monturo e ergue o necessitado. Ou seja, outrora eu estava numa situação terrível. Estava no pó, estava caído, mas Deus me levantou. E é por isso que hoje eu estou aqui gravando esse vídeo. O Deus que eu creio é um Deus extraordinário, é um Deus inigualável, é um Deus poderoso. O Deus que eu creio é o mesmo Deus citado por Isaías no seu livro, que ele tem o poder de medir as águas dos oceanos com a palma da sua mão. O Deus que eu creio é um Deus que Isaías, ele diz no seu livro que ele sustenta o globo terrestre com a sua mão. O Deus que eu creio é um Deus que Jó, no seu livro, também escreveu, que chama as estrelas pelos seus nomes, e ela ouve a sua voz, e chega diante dele e diz: eis-nos aqui. Por isso, você que vai assistir esse vídeo, saiba que Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Deus é um Deus que nos amou de uma forma tão grande, tão tremenda e sem explicação, que a Bíblia diz que Ele enviou o seu Filho único para morrer para todo aquele que nele crê. E não pereça, mas venha receber a salvação eterna. Por isso, só existe um Deus. Só existe um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que enviou o seu Filho unigênito, um Deus que já preparou um lugar. E juntamente com Cristo, Ele vai tirar um povo zeloso de boas obras e levar a um lugar bem diferente daqui.
Por isso fique com essa palavra nessa noite. Só existe um Deus. Este Deus, ele tem poder nesse momento, se ele quiser, sugar o nosso oxigênio. E todos nós estamos exterminados. Mas é claro que ele nos ama e ele não vai fazer isso. Mas o Deus que eu creio é um Deus que ele é como o vento. Eu não posso ver o vento, mas eu posso sentir o vento. E é dessa forma. Eu tenho tido o privilégio de sempre ter experiência com esse Deus tão tremendo, tão grande, tão enorme, mas que cabe dentro do meu coração, do teu coração, se você crer. Por isso receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. E o mesmo desafio que eu recebi da irmã Priscila, eu também quero lançar esse desafio ao meu irmão, o pastor Roberto Pereira, lá do Campo Pequeno. Também quero lançar esse desafio ao meu irmão, o presbítero Marcelo Gondim. E também quero lançar esse desafio à minha irmã Mayumi Ieda. Então vocês têm 24 horas para gravar um vídeo. E se vocês não fizerem isso, vocês vão ter que me dar uma Bíblia, hein? E eu gosto de ler a palavra. Por isso, Deus abençoe a todos e fiquem na paz em nome do Senhor Jesus. Amém.